Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, a gente fazendo o nosso encontro dominical nesse formato. Eu creio que semana que vem a gente já tem a nossa igreja terminada e já teremos, se Deus quiser, o nosso culto dominical no domingo que vem. Mas vamos abrir nossa Bíblia num livro que na verdade tem sido pouco lido e tem tanto a nos ensinar sobre a graça de Deus. É o livro do profeta Jonas, capítulo 4, vamos ler daqui 2 versículos, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que essa palavra ela encontre abrigo nos corações, que traga renovo, que traga refrigério às almas aflitas e iracundas, e que o Teu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado, que a nossa semana seja uma semana vitoriosa, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós já falamos sobre essa questão da ira, essa questão da gente não conseguir controlar esse ímpeto que muitas vezes tem levado muitos a verdadeiras tragédias. E hoje eu queria mais uma vez trazer essa exortação quanto à necessidade de nos libertar da ira. Por quê? Um tema tão parecido com aquilo que já foi trazido esta semana que passou. O Espírito de Deus sabe de todas as coisas. E, na verdade, essa palavra repetida, ela deve ter um endereço que só o Senhor sabe. E eu queria trazer aqui pelo menos 4 características daqueles que são iracundos, daqueles que são movidos pela ira, pela fúria, pela raiva. E aqui o relato de Jonas evidencia pelo menos 4 características. Primeira, ele enxerga apenas a sua vontade e nunca a vontade de Deus. Por isso Jonas fugiu para o extremo oposto, que era Tarsis. Segundo, o iracundo não pode ver seu desejo contrariado. Jonas odiava os ninivitas e esperava que a cidade fosse destruída, mas os habitantes se arrependeram e alcançaram a misericórdia de Deus. Terceiro lugar, a ira cega o entendimento, gerando explosões. Jonas, amuado, esbraveja até com o próprio Deus. E é isso que tem acontecido com muitos no nosso meio. Em quarto lugar, o iracundo é um solitário irremediável, pois ele afasta as pessoas, ele tem dificuldade de se relacionar. O livro termina com o profeta sozinho, confrontado por Deus, fora da cidade. E quando a gente para pensar um pouco sobre essa situação trazida aqui, quantas situações familiares que nós congelamos a nossa opinião a respeito das pessoas, mesmo que elas mudem lá na frente, que elas se arrependam daquilo que fizeram conosco e tentem uma aproximação, há sempre aqueles que congelam uma ira, uma mágoa e deixam que elas se perpetuem vida fora, rompendo laços que poderiam ser tão aproveitados, tão desfrutados para a glória de Deus.
E aqui nos leva a meditarmos um pouco sobre esse assunto. Como eu disse, a palavra está sendo de certa maneira repetida, já foi trazida através de um outro texto em Tiago e agora vindo através do profeta Jonas. A ira é uma obra da carne que tem dominado muitas vidas, mesmo nos meios cristãos. Eu conheço tantas histórias tristes de pessoas que se deixaram dominar por essa inclinação tão maléfica. Não é incomum ouvirmos histórias de homens e mulheres de Deus que vivem às voltas com esse impulso ou inclinação que tanto sofrimento tem causado aos que estão ao redor. Um ataque de fúria pode deixar danos irreparáveis, sobretudo na vida de familiares que se doam caridosamente em prol daqueles seus amados aprisionados pelo cárcere da ira. Se o Senhor está falando com você no dia de hoje, nesse primeiro dia da semana, dessa nova semana que começa hoje, que a partir de hoje você assuma uma postura de compromisso com Deus, de se libertar dessa ira que tem aprisionado a sua vida até hoje. E aqui não se trata de não nos irarmos, por exemplo, com as injustiças do mundo, com a corrupção, com as roubalheiras, porque senão a gente teria que sair do mundo. Essa é uma ira lícita. Contudo, devemos ter cuidado para que a nossa ira não se transforme em raiz de amargura, como nos instrui o apóstolo Paulo. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Precisamos ter cuidado com a ira desnecessária e sob qualquer pretexto tão comum em tantas pessoas que conhecemos. Segundo lugar, como é difícil conviver com essas bombas relógio. Essas pessoas iracundas são como bombas relógios. A gente nunca sabe quando elas vão explodir de raiva. E alguém que nunca sabemos quando nem o porquê das suas explosões. Às vezes ele engole enormes camelos e se engasga com minúsculos mosquitos. Tudo assume uma proporção descomunal para o iracundo. Viver em um constante sobressalto é adrenalina pura. E é isso que acontece com aqueles que precisam conviver com essas pessoas iracundas. O iracundo é ingrato e rabugento. Nada o satisfaz. Tudo para ele é ofensivo. O livro de Jonas tem muito a nos ensinar sobre a ira e, sobretudo, tem muito a nos ensinar sobre a graça de Deus. Jonas era filho de Amitai, um sacerdote, e foi levantado por Deus como profeta para levar uma palavra de alerta aos ninivitas. Jonas conhecia a ação violenta daquele povo e não queria fazer cumprir a vontade de Deus. Ele sabia que Deus é misericordioso e poderia mudar a sorte daquele povo. Ele tinha receio que Deus, em sua misericórdia, perdoasse aquele povo. Então ele foge para o extremo oposto, que era Tarsis. Mas o Senhor o encontra. E o Senhor faz com que uma tempestade caia, ele é lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Depois de orar no ventre do grande peixe, o Senhor faz com que seja vomitado na praia, e só então, mesmo a contragosto, ele vai à cidade de Nínive cumprir a ordem de Deus. A cidade, para ser totalmente percorrida, era preciso 3 dias. Escuta só isso aqui. Jonas fez o percurso correndo e gritando de má vontade a ordem dada por Deus em apenas um dia. O povo
realmente recebeu, entendeu a mensagem, começa a se arrepender e Deus não aplica o castigo determinado. Jonas, irado, sai da cidade e ao longe esbraveja acuado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O profeta Jonas é também chamado de profeta da graça de Deus, mesmo a contragosto dele. O Senhor, vendo a reação do seu profeta iracundo, faz crescer um arbusto que ele fizesse sombra. Olha só isso aqui. Ele se alegra, mas logo pela manhã o Senhor envia um verme que come as folhas, reacendendo a ira de Jonas, que deseja para si a morte. E ele diz: para mim seria melhor morrer do que viver. Deus o confronta: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. E além disso, era desaforado. Todo iracundo é desaforado. Ele ficou com tanta pena da planta e teve tão pouca misericórdia das pessoas. O Senhor diz ao profeta que a cidade tinha mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais. Não deveria ele ter misericórdia? É assim que a ira faz, cegando o entendimento. Nós estamos começando mais uma semana. Ainda estamos naquele processo de saída, não completamente da pandemia, mas que a nossa semana seja uma semana onde possamos manifestar a graça de Deus, que é um favor imerecido de Deus, sobretudo sobre aqueles que menos merecem. Porque a graça, ela não age por meritocracia. É favor imerecido de Deus. E que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações. Eu queria terminar com algumas reflexões sobre o assunto. Primeira, atentemos para o conselho do salmista. Ele nos diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Ouviram? Segundo lugar, que tal confrontarmos as nossas iras? Que tal exercitarmos um pouco mais de gratidão e graça do Senhor? E por último, é tempo de abandonar a ira, ela cega o entendimento. Diante dos nossos ataques de ira, que possamos nos fazer a mesma pergunta feita por Deus a Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Ou uma auto-pergunta: será que eu tenho razão para estar tão irada, para estar tão irado diante dessa situação? Que nós possamos, diante do Senhor, nos colocar à mercê do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, faça lá dentro uma grande varredura e tire de nós tudo aquilo que não lhe agrada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, escuta os teus servos que estão se deixando ministrar por essa palavra, abençoa a vida de cada um deles, dá-nos a graça, Senhor, de ser graciosos com aqueles que estão à nossa volta, apesar de todos os pesares. Sê conosco durante toda esta semana, anda conosco, Senhor, sustenta-nos com a tua mão direita fiel, e que essa semana seja uma semana cheia de graça, da vida de cada uma dessas pessoas que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, que a semana seja vitoriosa e cheia de graça para todos, em nome de Jesus. Amém.